Título 4 dos órgãos de primeira instância da Justiça Militar. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 11. A cada circunscrição judiciária militar corresponde uma auditoria, excetuadas as primeiras, segunda, terceira e 11ª, que terão: a linha A primeira, 4 auditorias; a linha B, a terceira, 3 auditorias; a linha C, a segunda, e a 11ª, 2 auditorias. Parágrafo 1º. Nas circunscrições com mais de uma auditoria, essas são designadas por ordem numérica. Parágrafo 2º. As auditorias têm jurisdição mista, cabendo-lhes conhecer dos feitos relativos à Marinha, Exército e Aeronáutica. Parágrafo 3º. Nas circunscrições em que houver mais de uma auditoria e sedes coincidentes, a distribuição dos feitos cabe ao juiz federal da Justiça Militar mais antigo. Parágrafo 4º. Nas circunscrições em que houver mais de uma auditoria com sede na mesma cidade, a distribuição dos feitos relativos a crimes militares, quando indiciados somente civis, é feita indistintamente entre as auditorias, pelo juiz federal da Justiça Militar mais antigo. Capítulo 2 da Corregedoria da Justiça Militar. Seção única. Da composição e competência. Artigo 12. A Corregedoria da Justiça Militar, com jurisdição em todo o território nacional, é exercida pelo ministro vice-presidente do Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. Os atuais servidores, lotados no quadro da antiga Auditoria de Correição, passarão ao quadro do Superior Tribunal Militar e serão incorporados pelo gabinete do ministro corregedor para compor estrutura apartada com incumbência de realizar as atividades constantes do artigo 14 desta lei. Artigo 13. A Corregedoria da Justiça Militar, órgão de fiscalização e orientação jurídico-administrativa, compõe-se de um ministro corregedor, um juiz corregedor auxiliar, um diretor da secretaria e auxiliares constantes de quadro previsto em lei. Artigo 14. Compete ao ministro corregedor: inciso 1. Proceder às correições, a linha A, gerais e especiais nas auditorias, na forma desta lei; a linha B, nos processos findos; a linha D, nos autos em andamento nas auditorias de ofício ou por determinação do tribunal. Inciso 2. Apresentar ao tribunal para aprovação o plano bianual de correição. Inciso 3. Comunicar ao presidente do tribunal fato que exija pronta solução, verificado durante correição, independentemente das providências de sua alçada. Inciso 4. Baixar provimentos necessários ao bom funcionamento dos serviços que lhe incumbe fiscalizar. Inciso 5. Requisitar das autoridades judiciária e administrativa, civil ou militar, as informações que julgar necessárias ao exercício de suas funções. Inciso 6. Instaurar procedimento administrativo para apuração de falta cometida por servidor que lhe seja subordinado e aplicar pena disciplinar, ressalvada a competência do tribunal e de seu presidente. Inciso 7. Providenciar a uniformização de livros, registros e impressos necessários ao bom andamento dos serviços nas auditorias, observados os modelos instituídos em lei. Inciso 7A. Conhecer, instruir e relatar para conhecimento do plenário do tribunal as reclamações e as representações referentes aos magistrados de primeira instância. Inciso 7b. Instruir os processos de promoção dos magistrados de primeira instância. Inciso 7c. Responder aos questionamentos do Corregedor Nacional de Justiça referentes à Justiça Militar da União e requerer aos demais setores desse ramo do Judiciário os dados necessários para tal.
Inciso 7d. Dar posse ao juiz corregedor auxiliar. Inciso 8. Praticar os demais atos que lhe forem atribuídos em lei. Parágrafo 1º. As correições gerais a que se refere este artigo compreendem o exame dos processos em andamento, dos livros e documentos existentes na auditoria e a verificação das providências relativas a medidas preventivas e assecuratórias para o resguardo de bens da fazenda pública, sob administração militar. Parágrafo 2º. As correições especiais independerão de calendário prévio e poderão ocorrer para, inciso 1, apurar fundada notícia de irregularidade. Inciso 2, sanar problemas detectados na atividade correcional de rotina. Inciso 3, verificar se foram implementadas as determinações feitas. Artigo 14-A. Compete ao juiz corregedor auxiliar. Inciso 1, substituir o ministro corregedor nas licenças, nas férias, nas faltas e nos impedimentos, e assumir o cargo, em caso de vaga, até a posse do novo titular, na forma do regimento interno. Inciso 2. Desempenhar atribuições delegadas pelo ministro corregedor. Capítulo 3. Das auditorias e dos conselhos de justiça. Seção 1 da composição das auditorias. Artigo 15. Cada auditoria compõe-se de um juiz federal da Justiça Militar, um juiz federal substituto da Justiça Militar, um diretor de secretaria, 2 oficiais de justiça avaliadores e demais auxiliares, conforme quadro previsto em ato do Superior Tribunal Militar. Seção 2 da composição dos conselhos. Artigo 16. São 2 as espécies de conselhos de justiça. Inciso 1. Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais um oficial general ou oficial superior. Inciso 2. Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos um oficial superior. Artigo 17. Os conselhos especial e permanente funcionarão na sede das auditorias, salvo casos especiais por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da justiça e pelo tempo indispensável, mediante deliberação do Superior Tribunal Militar. Artigo 18. Os juízes militares dos conselhos especial e permanente são sorteados dentre oficiais de carreira da sede da auditoria, com vitaliciedade assegurada, recorrendo-se a oficiais no âmbito da jurisdição da auditoria, se insuficientes, os da sede, e se persistir a necessidade, excepcionalmente, a oficiais que sirvam nas demais localidades abrangidas pela respectiva circunscrição judiciária militar. Artigo 19. Para efeito de composição dos conselhos de que trata o artigo 18 desta lei, nas respectivas circunscrições judiciárias militares, os comandantes de distrito naval, região militar e comando aéreo regional organizarão trimestralmente relação de todos os oficiais em serviço ativo, com os respectivos postos, antiguidade e local de serviço, que deverá ser publicada em boletim e remetida ao juiz competente. Parágrafo 1º. A remessa a que se refere este artigo será efetuada até o 5º dia do último mês do trimestre e as alterações que se verificarem, inclusive os nomes de novos oficiais em condições de servir, serão comunicadas mensalmente. Parágrafo 2º. Não sendo remetida no prazo a relação de oficiais, serão os juízes sorteados pela última relação recebida,
consideradas as alterações de que trata o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A relação não incluirá: a linha A, os oficiais dos gabinetes do Ministro de Estado da Defesa e dos comandantes da Força; a linha B, os oficiais agregados; a linha C, os comandantes, diretores ou chefes, professores, instrutores e alunos de escola, institutos, academias, centros e cursos de formação e especialização, aperfeiçoamento, Estado-Maior e altos estudos. A linha D, na Marinha, os almirantes de esquadra, os comandantes de distrito naval, o vice-chefe do Estado-Maior da Armada, o chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais e os oficiais que sirvam em seus gabinetes e os oficiais embarcados ou na tropa em condições de efetivamente participar de atividades operativas programadas para o trimestre. A linha E, no Exército, os generais de Exército, os generais comandantes de divisão de Exército e de região militar, bem como os respectivos chefes do Estado-Maior e de gabinete e seus oficiais do Estado-Maior pessoal. A linha F, na Aeronáutica, os tenentes brigadeiros do ar, bem como seus chefes de Estado-Maior e de gabinete, os assistentes e os ajudantes de ordens, o vice-chefe e os subchefes do Estado-Maior da Aeronáutica. A linha G, os capelães militares. Artigo 20. O sorteio dos juízes do Conselho Especial de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública, na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado, quando preso. Artigo 21. O sorteio dos juízes do Conselho Permanente de Justiça é feito pelo juiz federal da Justiça Militar, em audiência pública entre os dias 5 e 10 do último mês do trimestre anterior, na presença do procurador e do diretor da secretaria. Parágrafo único. Para cada conselho permanente será sorteado um juiz suplente que substituirá o juiz militar ausente. Artigo 22. Do sorteio a que se referem os artigos 20 e 21 desta lei, lavrar-se-á ata em livro próprio com respectivo resultado, certificando o diretor de secretaria em cada processo, além do sorteio, o compromisso dos juízes. Parágrafo único. A data será assinada pelo juiz federal da Justiça Militar ou pelo juiz federal substituto da Justiça Militar e pelo procurador, e caberá ao primeiro comunicar imediatamente à autoridade competente o resultado do sorteio, para que esta ordene o comparecimento dos juízes à sede da auditoria, no prazo fixado pelo juiz. Artigo 23. Os juízes militares que integrarem os conselhos especiais serão de posto superior ao do acusado, ou do mesmo posto e de maior antiguidade. Parágrafo 1º. O Conselho Especial é constituído para cada processo e dissolvido após conclusão dos seus trabalhos, reunindo-se novamente se sobrevier nulidade do processo ou do julgamento, ou diligência determinada pela instância superior. Parágrafo 2º. No caso de pluralidade de agentes, servirá de base a constituição do Conselho Especial, a patente do acusado de maior posto. Parágrafo 3º. Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo Conselho, ainda que excluído o processo do processo oficial. Parágrafo 4º. No caso de impedimento de algum dos juízes, será sorteado outro para substituí-lo.